Sensei Sport TV especialíssimo indo à luta, hoje com a ilustre presença do campeão da categoria mais disputada do UFC, o karateca Lyoto Machida, dono do cinturão meio pesado do Ultimate, invicto em 16 confrontos. Ô, Lyoto, muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. No dia 24 de outubro, o Lyoto fez a primeira defesa de cinturão contra o também brasileiro Maurício Shogun, numa das lutas mais comentadas e discutidas do ano. A gente vai falar desse combate, vamos falar também da revanche marcada para o dia 1º de maio de 2010, mas a gente começa com duas declarações do Lyoto que, na verdade, são a espinha dorsal de toda a nossa discussão de hoje. Since I became the light heavyweight champion, everyone knows my name. Lyoto Machida is the new UFC light heavyweight champion! I know in my heart that winning the belt was the easy part. To be a true champion, you must defend your title. Bem, como você mesmo disse, agora que todos te conhecem e o seu jogo vem sendo meticulosamente e exaustivamente estudado, como você acabou de dizer, por você ter obtido sucesso na sua primeira defesa de cinturão, você agora se sente um verdadeiro campeão, agora que você superou todas as provações? Olha, todo mundo fala isso, né? Que para você realmente ser o verdadeiro campeão, você tem que fazer a primeira defesa de cinturão. E eu fiz essa defesa agora em outubro. Realmente foi uma luta muito dura, mas eu me considero realmente o verdadeiro campeão da categoria Light Heavyweight do UFC. E também pelas suas próprias palavras, o seu jogo vem sendo exaustivamente estudado. Olha, isso é uma coisa que eu já esperava, né? Primeiro porque eu vim de um background diferente da maioria das pessoas. Eu vim do karatê. Então isso traz uma curiosidade muito maior em relação aos técnicos, em relação a todas as equipes que têm lutadores fazendo parte dessa categoria. Então, logicamente, que eu estou sendo muito estudado, eu estou sendo muito... as minhas lutas estão sendo muito abordadas para que possa encontrar realmente algumas brechas nesse caminho aí, alguns buracos, e que, logicamente, tem buracos, né? Porque ninguém é perfeito, sempre existem brechas no jogo de todo mundo. Bem, e agora foram 5 rounds contra o Shogun, quer dizer, existe muito mais material para ser estudado. Mas o que mudou na sua vida? Certamente você é uma das pessoas mais influentes, mais famosas de Belém do Pará. Talvez só a Fafá de Belém seja um ícone tão famoso quanto você. Tem assim, realmente lá em Belém do Pará, eu sou uma pessoa muito conhecida, né? Mas existem vários artistas também, né? Tem a Fafá de Belém, tem a banda Calypso, tem o Lyoto Machida e tem outras pessoas também que têm o seu reconhecimento em nível nacional e até mesmo internacional. O karatê é uma disciplina que você faz para dentro do meio que você convive ser um elemento que traz o equilíbrio e não o desequilíbrio. Agora, eu vejo que essa forma, esse ressurgimento, se deve também muito a Lyoto Machida, que ele trouxe esse espírito com muita força, com muita qualidade, e criando um inovador. E a popularidade do karatê, Lyoto? Até mesmo o professor Ivo Pitangui, uma das personalidades mais influentes do século, disse que o karatê vem se fortalecendo graças às suas alquimias, às suas inovações. O karatê está se repopularizando, podemos dizer assim? Olha, o karatê teve o seu momento, né, de glória, né, na década de 70 e 80. E depois realmente ele foi ficando mais fraco e tudo, até mesmo porque pelo surgimento de outras federações, que foi depois de uma certa lei que foi criada, que podia abrir para ser feito qualquer federação, isso por um lado enfraqueceu demais o esporte, né? Porque foram criadas muitas regras e essas regras tiraram o lado marcial do karatê. Assim também o judô
né? O próprio jiu-jitsu, que a família Gracie batalha tanto para que não perca esse lado marcial, que é o lado de finalizar a luta, de terminar a luta, o karatê também não foi diferente. Então isso aconteceu, e com esse surgimento de muitas regras, o karatê se tornou muito esportivo e pouco marcial, né? E a gente, como queria fazer um combate real, que o MMA é um combate real, né? Então a gente se preocupou em trazer de volta muitos golpes e muitas técnicas que estavam praticamente esquecidas. Porque se você é um esportista e aquilo não faz parte da regra de sua competição, por que você tem que treinar aquilo? Então muita gente deixou de lado e ficou colocando só aquele karatê esportivo, e realmente o karatê, se você for olhar com um lado só esportivo, ele perde a eficiência dele para um combate real. Então, ótimo, porque falando justamente do karatê clássico e do karatê moderno, falando dos golpes que tem mais aplicabilidade, que tem funcionalidade no Mixed Martial Arts, na mistura de artes marciais, o que você acha de outros lutadores que agora recorrem também ao seu estilo de lutar, como o Vitor Belfort, por exemplo? A gente tem uma frase do Vitor que vem incluindo o karatê Shotokan na mistura de artes marciais. Eu queria que você desse uma olhada no que ele tem a dizer e você comenta a declaração do Vitor. Não existe. Nunca ouvi falar o Machida Karatê Shotokan. Esse é o karatê que ele pratica. Eu treino com o Vinícius Anthony, um tempão atrás, acho que em 2000, quando eu lutei contra o Hit Heeren, o Vinícius me treinou. A gente treinou muito karatê para aquela luta. E é um tempão que eu não via treinado. E quando eu sempre treinei com o Lyoto, eu sempre vi, né, uma coisa muito bacana do karatê, que é o Shotokan, o karatê do Shotokan Karatê, ele tem essa tradição de você poder ver o tempo, a distância, né, você tem uma outra visão. Não que eu não acredito que uma arte com uma arte só você consegue conquistar um espaço no MMA. Hoje é uma mistura de várias artes. Agora cada um aplica o que é necessário, o que é bom dentro do seu jogo, até porque não tem como você ficar insistindo numa coisa que você não vai conseguir adaptar naquilo que você é capaz. Afinal de contas, o Batida Karatê existe por si só? É uma adaptação do Karatê Shotokan? E o que você pensa do Vitor praticando o Karatê também? Olha, eu acho a iniciativa do Vitor muito inteligente, né, de procurar, né, uma inovação no estilo dele. Respeito muito o Vitor como lutador, também como pessoa. Mas assim, eu vejo assim que o nosso karatê, que a gente vem falando tanto, ele é uma ramificação do karatê Shotokan. Quer dizer, o karatê Shotokan é a espinha dorsal de tudo isso, né? Mas o nosso karatê, o Machida Karatê, é a ramificação. Por quê? Por exemplo, se você for numa academia de karatê Shotokan normal, dificilmente você vai encontrar golpes sendo treinados com tanta insistência, joelhada, cotovelada, a parte até de queda com complemento de golpe, né? Quer dizer, esse karatê é um karatê muito mais marcial, que foi o karatê voltado para um tempo de guerra no Japão, assim como o jiu-jitsu, assim como outras modalidades também, né, em outros países. Então a gente vem buscando esse lado. Então a gente faz a parte do karatê esportivo, mas sempre colocando também o que a gente chama de finalização, que chama Todomel Waza, que quer dizer a finalização do seu oponente, né? Seja lá uma joelhada, seja lá com uma queda complementando com golpe. Logicamente que a gente não pode comparar o chão do karatê com o chão do jiu-jitsu, não é isso que eu estou dizendo. O chão do karatê é uma continuidade da luta em pé. Você derrubou, você aplica 2, 3 golpes naquele momento do chão, entendeu? Não é um jiu-jitsu que vamos dizer que tem raspagem, tem finalização, não é isso. Mas é uma luta completa, onde você vai até o seu oponente entrar em submissão. E com toda essa revolução que o karatê vem causando, tem ficado mais difícil você treinar concentrado em paz, em Belém do Pará? A Fazenda Terra Alta é o seu refúgio sagrado para um treino perfeito? Olha, assim, realmente tem ficado muito complicado, né? Porque eu sou muito popular na cidade, né? Então isso é bacana, o lado do reconhecimento. Eu agradeço sempre aos meus fãs, a todas as pessoas que me dão essa força, porque Belém é uma cidade, eles são muito barristas, sabe? Quando é jogo de futebol, todo mundo vai pro campo, pode estar na terceira, na quarta, na quinta divisão, se tiver um Remo e Paysandu, é casa cheia, é recorde de bilheteria. Então o povo está carente de ídolos, né? Então eu apareci depois de muito tempo de treinamento, de competição, e fico feliz com todo esse reconhecimento. Agora, logicamente que o lado da performance
né? Ela exige uma concentração muito maior, exige você sair um pouquinho daquele meio, sair um pouquinho desse lado, que você acaba que perde um pouquinho o foco.